te dê graça, te fortaleça, né? Porque essa é a obra de Deus. Glória a Deus. A gente compartilha tanta coisa, né, nas nossas redes sociais. E o culto, se as pessoas vão assistir ou não vão, compartilhe, é um culto, é uma palavra, é um louvor, né, que vai falar o coração daquela pessoa. Amém. Eu termino as mensagens aqui, irmãos. Meus filhos, a pastora também, a minha esposa, ela sabe disso. Eu termino aqui as lives, eu chego em casa, eu vou assistir o culto de novo. Eu vou assistir o culto de novo, vou assistir a pregação de novo, porque eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor, através da palavra, do culto, venha impactar, que esta sensação de presença não seja só lá dentro da igreja, mas seja onde eu for, eu sinto essa sensação da presença de Deus na minha vida. Né? E aí eu vou lá, assisto de novo, guardo no meu coração as mensagens, né, que são ministradas aqui nos nossos cultos. Em nome de Jesus. O verso 1 do capítulo 3 de 1 Samuel diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que estava Eli deitado no lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada do Senhor de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamas? Ou melhor, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Pois Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, possa vir de encontro a cada coração nesta noite. Que o Senhor possa ter a liberdade de falar conosco, de conduzir a nossa vida através desta palavra, Jesus. Que nós possamos ter um norte no decorrer desta semana, que a nossa vida seja guiada por esta mensagem que está sendo ministrada em nossos corações. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite de usar a minha vida, para que possamos, ó Pai, sermos alimentados por esta palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diga comigo, fala: Senhor, que o teu servo ouve. Você possa ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Irmãos, quando eu leio esse texto, já li algumas vezes, já preguei sobre esse capítulo de 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3.
capítulo 4, 5. Já andei algumas vezes dentro do livro de Samuel. E lendo este capítulo, eu vejo o profeta, ou melhor, o sacerdote Eli, ele sendo um homem pautado pelo comodismo do seu cargo. Eli, ele representa a religião. Eli, ele representa aqui, nessa leitura, a religião cansada, a religiosidade do povo, o descompromisso com as coisas de Deus. Eli, ele era sacerdote, ele servia no templo, ele tinha todo o cuidado de preparar o sacrifício de adoração a Deus. Ele era responsável por orar pelo povo, abençoar o povo. E nesse período, do capítulo 1 de Samuel até o capítulo 3, nos mostra uma religião cansada, uma religião que não transforma ninguém, uma religião, uma religiosidade que não tem preocupação com o próximo, uma religião e uma religiosidade que está só pensando no seu bem-estar, no seu bem-querer, nas suas expectativas. E o próximo, o outro, sempre tem sido deixado por esquecimento. Ele é essa representatividade de uma igreja que não está nem aí com as coisas de Deus, de uma liderança que só está pensando nela, no seu bem-estar, nos seus status, na sua posição, nas suas questões financeiras. É isso que Eli representa. Porque, irmãos, Eli vai se transformar nessa pessoa fria, nessa pessoa sem sentimento. E é isso que a religião ela faz, ela transforma as pessoas em pessoas mortas em seus sentimentos. E por isso que você encontra muitas vezes pessoas há tanto tempo numa igreja, numa religião, servindo Deus, dizendo que está servindo o Senhor, mas ela não tem mudança nenhuma. Ela não consegue se sensibilizar com o próximo, ela não consegue se comover com as situações, ela não entende nada do que é realmente amar o próximo, porque ela está dentro de uma religiosidade. A religião transformou esta pessoa, e o tempo vai transformar o sacerdote Eli em uma pessoa fria, uma pessoa que só pensa nela e nos seus filhos, no bem-estar dos seus filhos. É errado pensar na família? Não é errado pensar na família, mas da forma que Eli está pensando, tirando do próximo necessitado o alimento e entregando e permitindo que os seus filhos tocassem nas coisas santas, sem nenhuma reverência a Deus. Esta é a figura do sacerdote Eli. Os filhos de Eli estão sendo instruídos pela lei de Moisés, estão sendo instruídos com todos os rudimentos para prestarem o serviço no templo de Deus, mas aquilo se tornou uma profissão. Eu estava hoje pela manhã na reunião de dirigentes e pastores, e o nosso pastor presidente, pastor Melquisedeque, ele falou uma coisa, ele trouxe uma mensagem no livro de Marcos, capítulo 7, melhor, capítulo 17, não, 7, né? 7 de Marcos, estava aí o pastor Edilson lá, e falando justamente esse texto. Agora, eu nem lembrava dessa mensagem, eu pregando aqui eu lembrei da mensagem do pastor Melquisedeque pela manhã, que ele falava justamente das pessoas se tornarem
frias, hipócritas nas suas hipocrisias, não porque elas são, ou melhor, se tornarem hipócritas, não pelo sentido do sentido ruim da expressão da palavra hipocrisia. Elas se tornaram e se tornam hipócritas porque elas começam a viver o reino, a palavra de Jesus, como profissão para a vida delas. E Eli está fazendo isso na sua casa. Ele está pegando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus, de algo ministerial, algo separado por Deus, e ele está transformando em seus filhos uma profissão. Porque lá na época, não sei se vocês conhecem, já leram o livro de Levíticos, nessa época do templo, do trabalho do templo, existia aquelas ofertas, os sacrifícios que eram feitos ali, matavam-se os animais, os bois, não era para queimar ali em sacrifício ali, não, era assado, e boa parte daquele animal era entregue para o sacerdote, para o sustento do sacerdote. Então tinha aquela parte que era do sacerdote, de sustento do sacerdote, que era o sacrifício que o povo trazia, e tinha uma outra parte, as vísceras, todas aquelas partes da miudeza do animal, era queimado, e aquilo era entregue para Deus. É por isso que no livro de Levítico você vai encontrar a proibição de comer o sangue, porque o sangue era entregue para Deus, era de Deus. É por isso que o sacerdote ele pegava o sangue do animal e ele espargia no altar do sacrifício. E as vísceras, tudo aquilo era queimado a Deus. E aquela parte que era para o sacerdote, que era para que era consagrado a Deus, só o sacerdote podia comer. E sabe o que ele fazia? Ele permitia que os seus filhos pegavam-se os garfos, ia lá no sacrifício que estava sendo assado, que era do sacerdote, eles iam lá, os filhos de Eli, garfavam um pedaço de carne e saía comendo como se nada tivesse acontecido. Os filhos de Eli eram tratados como pessoas sendo preparadas para uma profissão e não para um compromisso de um sacerdócio santo separado para Deus. E Deus já estava irritado com aquilo. O texto vai dizer que Deus falava com Eli, e passou um tempo que Deus agora já não fala mais com Eli. Deus cansou de falar com ele. Sabe quando um pai cansa de falar com o filho? Não faça isso, filho, não faça. Tá bom, você quer fazer? Então não falo mais. Mas você vai colher as consequências. Deus já estava cansado de falar com ele. Deus queria que Eli tomasse uma posição, repreendesse os seus filhos, endireitasse. E Eli, com o passar do tempo, já se tornou, ou melhor, já tornou-se propriedade o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal de Eli já passou a ser posse, já ser algo dele. E é meu, eu posso passar para o meu filho a hora que eu quero. E assim que a gente vê, irmãos. As igrejas, as pessoas negligenciando as coisas de Deus, negligenciando a família. Lembra-se bem disso. A família é uma instituição formada por Deus. E só existe sociedade porque existe família.
Só existe sociedade porque existe família. E Deus nos entregou as nossas famílias para a gente cuidar, para nós cuidarmos dela. Se tivermos de repreendê-los, nós temos que repreender. Porque se deixar que a instituição cuide, a instituição aqui Eli, porque Eli aqui também representa a instituição. Porque é de responsabilidade de Eli cuidar e ensinar os seus filhos a ter responsabilidade com as coisas de Deus. E Eli não vai ter esse trabalho, vai negligenciar esse trabalho, vai abandonar os seus filhos para que a instituição cuide. A instituição chamada sacerdócio vai cuidar dos filhos do jeito que ela entende, passando mão, dando prioridade. No reino não existe prioridade, irmãos. Deus não olha as pessoas. O nosso irmão Marcos, eu vou olhar diferente do nosso irmão Raimundo, do nosso irmão Domingos. Deus não olha assim. O amor de Deus incondicional, incomparável, é para mim, é para você, é para todos, é para aquele que não está aqui, é para aquele que está jogado na rua, na sarjeta. O amor de Deus, ele não tem medida, um pouco, eu amo um pouco mais esse e um pouco menos aquele. Não existe isso em Deus, existe isso em nós. Em Deus não existe isso. E Deus queria que Eli tomasse uma posição dentro da sua casa, com as coisas de Deus. Mas Eli, representado a instituição, está ensinando os filhos a serem instituição. Vocês já são sacerdotes, vocês meus filhos, já tomou por a hereditariedade, você agora é dono. Sabe quando o empresário pega os seus bens, constrói uma empresa, né, e fala assim, quando eu morrer, os meus filhos são donos disso aqui. Então, sabe, se o empresário, o pai de família, não preocupar-se em trazer todo um histórico, uma bagagem, trazer o filho para perto do seu patrimônio, para que ele sinta o seu patrimônio, quando os pais morrerem, o filho vai pegar o patrimônio do pai e vai queimar e vai destruir tudo, porque ele não vai saber dar o valor que o pai deu. E ele está representando uma instituição e está educando, ensinando os seus filhos a ser instituição. E a instituição não está nem aí com nada, irmãos. A instituição sociedade, a instituição governo, a instituição escola, a instituição aí não está nem aí com nada que se estabelece como família. Você está achando que o governo está preocupado com a tua família? Você está achando que as pessoas aí fora, dentro das suas instituições, estão preocupados com os teus filhos, com os teus netos? Não está, irmãos. E Eli está representado isso, a religião cansada, porque Eli não começou assim. Ele começou o seu ministério sendo um homem de Deus, e Deus falando com ele. E passa-se o tempo, ele vai se cansando, ele vai se fadigando, ele vai se sentindo proprietário do sacerdote, ele vai se sentindo proprietário da igreja, proprietário do templo. O templo é meu. Vai sentindo proprietário da oferta. Esta oferta é minha. E nesse sentimento de posse, ele vai se esquecendo dos pobres, das viúvas, das crianças abandonadas. E os filhos vão aprendendo igualzinho o pai. Vai aprendendo os passos do pai. Tem um livro do Augusto Cury que diz assim: pais brilhantes, professores fascinantes. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Só que Deus cansou. Deus falou assim: eu não falo mais com ele.
Vou permitir ele fazer do jeito dele, da forma que ele quer fazer. E aí eu vou mostrar para ele o resultado disso. Mas Deus, irmãos, Ele é tão misericordioso. Diga comigo, o Senhor é misericordioso. E sempre dará uma segunda oportunidade. Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. As coisas parecem estar tudo bom, tudo normal. Comendo do bom e do melhor. Os filhos de Eli indo lá, comendo as melhores picanhas. Tudo maravilha. E Deus falou assim, aqui eu estou conjecturando. Lá no céu Deus falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não aguento. Não aguento ver essa negligência. Eu não aguento ver este homem não enxergando o que ele está fazendo. Aí Deus vai usar uma mulher chamada Ana, que tem um marido chamado Eucana, e tem uma escrava chamada Penina. Deus vai olhar para aquele lar, todo meio torto, né? Sem nexo, uma família toda desconjuntada, uma família toda, né? Só sabia brigar. Era a Penina brigando com Ana, era a Ana brigando com Penina, era o Eucana separando. Mulheres! Deus vai olhar para essa família e vai olhar para a família de Eli e vai falar: te dei chance, te dei oportunidade, mas ainda vou te dar mais uma. Vai olhar para essa família que ninguém dava nada, irmãos. A família não tinha status. Eucana, Ana, Penina. Essa família não tinha status, não tinha posição. Não era da classe, da elite lá de Jerusalém. Não era nada disso. Era a família da periferia. Era tapa para cá, tapa para lá. Era xingo para cá, xingo para lá. Quebrava o pau, brigava, mas quando era horário de culto, eu estou aqui conjecturando, irmãos. Quando era horário de culto, Eucana pegava lá a oferta, o sacrifício, ia lá para o templo e falava assim: olha, aqui está o sacrifício de Penina, aqui de Ana, e aqui está o sacrifício de Penina. Para que o Senhor perdoe essas mulheres. Para que o Senhor me perdoe também. A Bíblia diz que iam lá fazer o culto, pediam perdão a Deus, davam o sacrifício. E Deus olhou e falou assim: é essa família que eu quero. Muitas das vezes tem muitas famílias tão certinhas, né? Tem aquelas famílias que estão em cima do altar, tão bonitinha, tão... você olha e fala: nossa, que família, né? Eu estava conversando essa semana com o pastor Edilson e falando a respeito de questões financeiras, questões de status dentro do ministério pastoral. Tem aqueles que até colocam os carrão do ano, né? As naves do ano na porta da igreja, que é para surpreender os membros. Os membros levam: nossa, o meu pastor é abençoado, né? Olha que nave que ele tem. As famílias, tudo a família doriana, né? Mas Deus olha lá e diz assim: olha, eu já estou cansado dessas famílias. Estou cansado desse povo que já se empossaram de coisas que não é deles. Está cheio de pessoas colocando a mão aonde não é para colocar a mão. Está cheio de pessoas fazendo coisas que não é para ser feita. Já foi estabelecido na cruz do Calvário o sacrifício, a salvação já foi estabelecida por Jesus. E está cheio de gente querendo inventar mais sacrifícios.
E Deus vai olhar para a família de Eli e vai dizer: olha, não vou falar mais com vocês. E vai olhar para a família de Eucana e vai falar: é com vocês que eu vou falar agora. Vou dar um jeito. É por isso que nós não entendemos, você não entende. Quando Deus pega lá um cabra lá do mundo, né, que vivia na promiscuidade, que vivia no mundo da criminalidade, e aí Deus pega aquela pessoa, traz para o reino, dá um banho de graça, de perdão de pecados, e você, e muitas vezes eu, que já estão tanto tempo não entendemos. Não, mas peraí, como assim? Como assim? Ele é um pecador, ele merecia estar lá dentro da cadeia, pagando lá dentro da cadeia. Mas sabe por que Deus faz isso? É porque eu, você, estamos vivendo a família doriana, e Deus muitas vezes já cansou da gente. Aí Deus vai pegar aquele lá, aquele que está lá na rua, lá na sarjeta, vai pegar aquela que está lá na esquina, lá da Praça da Sé, se vendendo o seu corpo. Deus vai pegar ela lá, vai trazer e falar: agora você vai pregar a minha palavra, você vai ser uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Deus vai visitar lá aquele presídio, aquele cabra ruim que merecia a morte. Deus vai entrar lá, vai pegar aquele cabra, vai dar um banho de graça, de perdão de pecado. Eu preguei aqui na sexta-feira, nós vamos ter muita surpresa, irmão, quando chegarmos lá no céu. E nós vamos ficar dizendo: não pode ser, ela não pode estar lá, ele não pode estar lá. Vai pegar aquele homem, vendedor de água, né? Deus vai pegar aquele vendedor de água lá na praia, vendendo água, e vai colocar ele como um grande empresário num país chamado Brasil. E aí nós, que éramos para estarmos em situações abençoadoras, a gente vai ficar sempre lá perguntando, questionando Deus: Deus, por que ela e por que ele e não eu? Você já pensou nisso? Palavra de Deus. Deus olha para aquela família que brigavam, que quebravam o pau lá, não tinha escrúpulo nenhum, e Deus vai falar: é com vocês que eu vou fazer uma grande obra. Vai entrar na família de Eucana, vai permitir que Ana tenha um filho, porque aquela mulherzinha lá que ninguém dava nada para ela, todo dia estava no pé do altar dizendo: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. E aquele que estava lá no altar de Deus olhando para ela: você está embriagada, vai embora. Porque assim a religião transforma as pessoas, tirando toda a sensibilidade de ser humano. Irmãos, se vocês pudessem guardar esta palavra no coração de vocês, nós não estamos em posição de julgar ninguém, de ser juízes de ninguém. Porque se nós ficarmos nessa posição, nós nos tornaremos religiosos. Não há diferença nenhuma entre nós e as pessoas desse mundo aí fora. Os islamitas são mais religiosos do que eu e você, porque eles estão prontos para dar a vida, entregar a vida, se explodir por uma causa de Maomé, dizendo eles. E nós queremos tirar do outro o que ele tem. Se pudéssemos tirar do outro o que ele tem, tirar a salvação do outro e dizer: não, eu vou escolher quem vai ser salvo aqui. Eu vou fazer a escolha de quem vai ser salvo. Salvo vai ser esse, esse e esse. Eli está vivendo assim. Deus vai escolher Ana, Eucana, e dentro dessa família desestruturada vai nascer Samuel. Samuel nasce, não era da família
família de rei, não era da família de sacerdote, não era da família de profeta. Ele vai nascer de um conflito de Ana com Penina. Ele nasce e Ana vai falar assim: agora está aqui a minha bênção, eu vou dar para Deus. Vai chegar lá na casa de Eli, porque o templo é casa de Eli, não é nem o templo de Deus. Eli tomou posse, falou: isso aqui é meu, essa instituição é minha. E Ana vai chegar e falar assim: olha, Eli, está aqui o meu filho para você educar. Vai entregar o filho para a instituição. Está aqui meu filho para você educar. Está aqui meu filho, uma promessa que eu fiz, está aqui, eu chorava por esse menino. Aí Deus, pela misericórdia infinita de Deus, um belo dia, Deus vai dizer: agora é minha vez. Eu vou mostrar que esse mundo não está sendo jogado. Eu vou mostrar que quem manda nesta casa, nesta instituição, não é Eli. Eu vou mostrar que quem educa, eu vou mostrar que quem trata não é Eli, sou eu. E nesse texto que eu li para vocês, Deus está chamando um menino de 12 anos de idade. Deus está chamando um adolescente. E é tão interessante que ele está tão cego, ele já não conhece mais a voz de Deus. Ele já não sabe mais, ele já está tão no conformismo e na questão da religiosidade, que não sabe mais nem o que é a presença de Deus. Está levando as coisas tão natural, na naturalidade da vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo esse tempo de hoje numa naturalidade tão terrível, irmãos, não é tão boa, é terrível. Vivem a vida numa naturalidade tão terrível que ele não percebe nada, não percebe nada de Deus, não percebe a palavra de Deus, não percebe o que Deus está dizendo, não percebe o que está acontecendo no mundo. Não estou falando de conexão com a internet, estou falando daquele que está vivendo uma vida tão desapercebida, que passa, as coisas se passam. É arriscado se você encontrar alguém, você não ter a noção de que é a pessoa que você conheça. E aí esse texto vai mostrar Deus chamando Samuel 3 vezes. E nas 2 vezes Samuel corre para Eli, ele fala assim: meu menino, eu não te chamei, volta a dormir. Você está me incomodando o meu sono. Volta a dormir. Vai lá para a tua cama. É aquele tipo de religião que, Deus só pode falar comigo. Deus hoje está olhando para nós, através dessa palavra, e está olhando para mim, para vocês, e diz assim: eu quero falar com você. Eu quero te chamar. Eu quero ter um particular, uma intimidade com você. Glória a Deus. Eu quero poder dizer coisas que eu não posso dizer para muitos que é religioso, porque eles não estão abertos para isso. E na 3ª vez, ele vai perceber que era Deus chamando Samuel. Mas ele não vai aceitar. Como assim? Eu sou o dono aqui. Eu sou o dono do templo. Eu sou o maioral aqui. É eu que abençoo o povo. É eu que faço o sacrifício pelo povo. Como assim Deus falando com uma criança? Ele vai mandar ele: Samuel, volta lá e deita, e quando você ouvir a voz de novo, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E quando Samuel deitou,
o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E o menino respondeu: eis-me aqui, Senhor. Fale que o teu servo. E sabe qual foi a mensagem de Deus, se você continuar essa leitura? Eu vou fazer uma coisa terrível em Jerusalém, em Israel. E a mensagem foi que se Eli não se arrependesse, Eli iria morrer, Jerusalém ia ser tomada, e a arca de Deus que estava dentro do templo iria ser levada cativa, e os filhos de Eli iriam descer a sepultura. Sabe o que Eli vai fazer, irmãos? Diante de uma mensagem como essa? Nada. Eli não faz nada, porque ele não acreditou. Deus, falando com o menino, jamais. Eu sou sacerdote. Nós não somos nada, irmãos. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar usando qualquer pessoa. Esse negócio de falar assim: Deus não usa. Usa. Que isso, eu sou mulher e homem de oração. Deus usou uma família toda desconcertada e trouxe lá Samuel daquela família, porque a família consertadinha, bonitinha, não queria mais nada com Deus. Deus, Ele trabalha da sua forma, do seu jeito, e Ele vai trazer Samuel para assumir o lugar de Eli, quebrando todo o protocolo, toda a tradição. Aqui há um rompimento, aqui há um divisor na história, do antes Samuel e o depois de Samuel. Deus pega toda a história do sacerdote Eli e Deus rasga a história e fala: vocês nunca mais serão lembrados. E neste texto, para frente, você vai encontrar Samuel sendo profeta, sendo sacerdote, sendo rei, sendo juiz. Samuel, ele vai ser um grande divisor de água na história do povo de Israel. Aleluia, Deus. Por causa de uma simples rejeição, de arrependimento de Eli e sua casa. Ele chegar lá, pegar na orelha do filho e falar: vem cá, rapaz, eu não vou ser fulminado da presença de Deus por causa do teu erro, não. Vem aqui, senta aqui, você vai aprender direito o que é servir a Deus, o que é amar as pessoas, o que é se importar com as pessoas. Ele não fez isso. Ele viveu a sua regalia, sentado na sua cadeira de balanço. Descansa, porque Deus está comigo, eu sou o guardião do templo, isso aqui tudo é meu. Israel foi para a guerra, os filisteus mataram todos os israelitas, ainda vieram, mataram os filhos de Eli, carregaram a arca de Deus para a terra dos filisteus, e quando escapou um lá, soldadinho escapou, veio correndo para dizer para o sacerdote ali: Eli, os teus filhos morreram na guerra. Eli ainda nem se importou, mas quando o mensageiro disse: olha, além dos seus filhos terem sido mortos na guerra, a arca de Deus foi levada cativa. Naquele mesmo instante, Eli teve um infarto fulminante e morreu. É isso, irmãos. A mensagem que eu trago aqui para vocês é única só, uma coisa só. Não se apegue à religião, se apegue a Jesus. Não se transforme em um crente religioso, se transforme em um crente piedoso,
que tenha amor, que tenha graça, que se importe com o reino de Deus, que se importe com esse irmão que está sentado aí do teu lado, com a tua família, com os teus filhos. Eduque, ensine, cuide, não entregue para o mundo, ministre na vida deles, ore por eles, clame, ponha-se de joelho por eles, não se sinta prepotente, não acha que você é o centro da verdade. Jesus é a verdade. Se quebrante, se permita mudar com esta palavra, se permita ouvir a mensagem de Deus, ouvir a palavra de Deus no teu coração. Não seja o centro da verdade, o centro da razão. Permita-se se dobrar e dizer: Senhor, o Senhor tem razão. Verdadeiramente eu falhei e quero reconstruir, recomeçar. Eu quero fazer coisas novas na minha vida. Eu quero ter um recomeço. Eu quero ser essa geração de Samuel, tendo um recomeço, uma nova mudança na minha vida. Abrace oportunidades de Deus. Não permita que o diabo leve esta oportunidade que o Senhor está te dando, porque vai passarmos e Deus cansa de nós. Deus cansa de nós. O Senhor fala, o Senhor vai, ministra, todo cuidado. Chega uma hora que a parábola do filho pródigo, ela é uma grande verdade. Deus fala assim: então tá bom, vai viver, mas você vai colher os frutos. E se no processo da tua vida você conseguir enxergar e ouvir a voz de Deus, receber e perceber essa nova oportunidade que Deus te dá, a sua vida vai ter um novo recomeço. Mas se isso passar, o que se colhe é só ruína, é esquecimento, é papel rasgado. Deus vai lá e rasga. A Bíblia diz que o Senhor vai lá e fala assim: pega aí o meu livro da vida e apague esse nome desse livro. Eu li aqui nas nossas leituras de quarta-feira que aquele que vencer, o Senhor escreverá o seu nome no livro da vida e nunca mais o Senhor apagará o seu nome de lá. Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu ministrei esta palavra aqui, Senhor, com muito temor, Pai, porque essa palavra é uma palavra de ensino para a minha vida, de conscientização para a vida da tua igreja, Senhor.